Uma das coisas que a gente que começa acaba aprendendo apanhando. Tive na cabeça que se você fizer bem feito, você faz uma vez só. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente sempre está de férias. O pessoal acha que ser empresário só tem um lado bom. Hoje, o que é mais importante numa empresa não é o sistema, não é o produto que tu trabalha, e sim as pessoas. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast Universo Business. E hoje nós vamos falar com um empresário do ramo de nutrição médica e hospitalar. Meu amigo Bruno Cardoso, seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Meu amigo, é um prazer te receber aqui, Bruno. Eu sei que nós, como empresário, não é fácil, na correria direto. E eu tô honrado de você receber esse nosso convite aí. Obrigado, meu amigo. Prazer é meu poder estar aqui falando nesse podcast aí que eu tenho acompanhado. E já aproveitar para te dar os parabéns aí, né? Por essa iniciativa. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para os pequenos empresários que estão acompanhando. E para mim é gratificante poder estar aqui, bater esse papo contigo e passar um pouquinho não é nem da nossa experiência, mas da nossa vivência aí, né? Do que a gente tem passado durante esses anos. Mas é isso. É isso aí, meu amigo. Lembrando, pessoal, que o patrocinador desse podcast é o Comercial dos Plásticos. Lembrando que o Comercial dos Plásticos, muita gente que vê, o Comercial dos Plásticos só vende plástico, só vende descartável. Não. O Comercial dos Plásticos é a empresa do microempreendedor, do médio empreendedor, do grande empreendedor. Ele ajuda os empreendedores. Ele não é o só comercial do copo, comercial do descartável, ele é o comercial do lancheiro, do padeiro, do confeiteiro, do restaurante, da pizzaria. Ou seja, ele ajuda o comerciante. Beleza? Então não deixe de comprar na Comercial dos Plásticos. Temos 6 lojas, estamos inaugurando mais uma no Jurunas, né? Brevemente, em agosto, viemos aí. E além do mais, temos uma frota de 11 veículos entregando pelo um raio de 300 a 400 quilômetros da nossa loja. Pessoal, você precisou de embalagens descartáveis, liga para a Comercial dos Plásticos. Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de curtir, de nos seguir, pessoal, porque ajuda esse conteúdo a levar para mais pessoas, a disseminar esse conteúdo. Meu amigo Bruno, muitas pessoas estão vendo nosso podcast aí, a gente quer aprender contigo, meu amigo, da tua história, da tua vivência, né? Vários empreendedores estão assistindo a gente, estão aqui para aprender, para poder praticar. Sim. Né? Porque o nosso público é o microempreendedor, aquele caboclo que compra, que vende, que paga, que ele é tudo, que ele não tem tempo para nada. Tipo, ele vai na loja, ele compra uma embalagem, um lancheiro, um padeiro. Então, às vezes, ele não tem a noção, né? Como é que ele faz para crescer. Então explica pra gente como foi o teu crescimento lá do início lá mesmo, como foi pra surgir essa ambição, porque muitas pessoas, ela mata a ambição. Não, é pecado ter ambição. Não, cara, é bom ter ambição. Com ambição certeza. Faz bom. O que é ruim é ganância. Isso que é ruim. É verdade. Então conta a tua história pra gente, fica à vontade aí, Bruno. Rapaz, vamos lá, desde o início. Eu casei muito cedo, né? Então, eu tô com a minha esposa já há 25 anos. Eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 14 anos de idade, né? E com 18 anos a gente casou. Então, eu tive que amadurecer muito rápido, né? E antes do casamento, eu sou o filho mais velho, né? Então, eu acabei filho de mãe separada. A diferença do meu irmão é 11 anos. Então, eu tinha 11 anos quando meu irmão nasceu. E aí acabou que eu tive que assumir essa responsabilidade, né? Eu peguei pra mim essa responsabilidade de pai, de homem da casa. E comecei muito cedo, né? Com 14 anos comecei a namorar com a minha esposa. Com 18 anos eu casei, né? Então, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E aí, como a maioria das pessoas que estão nos assistindo, não comecei como dono, comecei como funcionário, né? Mas tive sorte, né? Eu digo que eu tive sorte porque eu comecei a trabalhar com meu sogro. Então, vim para Belém, né? Fazer faculdade, me formei, sou formado em administração. E voltei para Macapá, que era a cidade nossa. Tu te formou em administração, foi? Formei em administração. E aí voltei para Macapá para trabalhar com meu sogro na época, numa distribuidora de medicamento. Então, eu digo que hoje nós temos
alguns mentores, né? Inclusive a gente se conheceu lá em São Paulo na mentoria do Ricardo. Mas o meu mentor número 1 foi meu sogro, porque foi ele que me deu a oportunidade de trabalhar com ele e acabei aprendendo muita coisa. Foi teu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho. Tu nunca tinha trabalhado antes? Nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, né? Então fui trabalhar com ele. Já tinha assim uma ideia muito grande do negócio, empreendedorismo, aquela coisa toda, mas nunca tinha trabalho em lugar nenhum. E aí fui trabalhar com ele. E aí foi onde tudo começou. Fui ser gerente, né? Na verdade, eu já entrei lá como diretor-geral na empresa. E aí a gente começou em Macapá fazendo um trabalho muito bom. E depois de algum tempo surgiu a oportunidade de abrir uma empresa aqui em Belém. Tá, mas como era, só para explicar pro público que tá ouvindo a gente aí, que tipo de trabalho é lá em Macapá? Eu sei que é hospitalar, né? Era uma, que vocês faziam é o que eu faço, inclusive até hoje. É uma distribuidora, essa distribuidora ainda existe, é uma distribuidora de medicamento. A gente trabalhava participando de licitação, vendendo para governo, prefeitura, hospital público, privado. E aí eu gerenciava toda a cadeia, né? Cuidava dos funcionários, fazia toda essa parte de gestão. Quantos colaboradores tinha lá? Lá na época tinha, acho que 25 colaboradores. Mas isso eu tô falando em 2007, 2008, mais ou menos. Né? E aí a gente começou esse trabalho lá. Em 2010 surgiu a oportunidade de a gente abrir uma filial aqui em Belém. Né? Uma filial aqui em Belém. E aí a gente começou esse trabalho. Certo. E aí? Aí tu veio pra Belém? Vim pra cá em 2010, aqui em Belém. Era filial ainda, né? De Macapá. Comecei o trabalho aqui. E em 2015, aí eu ficava Macapá-Belém, Macapá-Belém, Macapá-Belém. Vinha uma semana do mês aqui, 3 lá. Uma semana do mês aqui, 3 lá. Só que o negócio começou a andar. Mas tu, só desculpa te cortar aí. Quando tu começou a trabalhar, tipo, não tinha noção da logística, do comercial, RH. Como foi para tu ir desenvolvendo como empreendedor, como... A gente já tinha eu tinha uma noção pequena, como todo mundo tem. Quando começa, né? Quando começa. Fui buscar muito conhecimento, então eu estudava muito, eu lia muito, né? Como eu falei, eu já estava formado em administração, então acabou que a faculdade ela me deu a parte teórica de muita coisa e o resto foi na vivência, na prática, né? Logística, compra, estoque, financeiro, né? Que eu fazia tudo lá. E nessa época a minha esposa também já estava na empresa e já estava trabalhando no financeiro. Já estava trabalhando comigo lá no financeiro. Eu era chefe dela, né? E aí a gente já foi mexendo um pouquinho de lá, apanhando, aprendendo. Que eu acho, cara, que uma das coisas que a gente que começa acaba aprendendo apanhando. Né? Infelizmente, a gente tem que... Quem dera que a gente pudesse sempre ter alguém para dizer, olha, não faz isso que vai dar errado. Ou faz assim que é melhor. Muitas das vezes a gente tem que apanhar para poder aprender. E assim, Bruno, qual foi a principal dificuldade que tu teve quando tu começou a trabalhar com teu sogro? Que tu acha assim que achou mais difícil assim Cara, no meu negócio, a dificuldade maior que eu tive foi as pessoas acreditarem em mim porque eu era muito novo. Né? Como eu te falei, como eu casei muito cedo, eu era muito novo. Então, a empresa do meu sogro já era uma empresa estabelecida no mercado há muito tempo, bastante estruturada. E eu chego um moleque lá de 22 anos. 22 anos. Tinha 22 anos, né? Para comandar pessoas que já trabalhavam com meu sogro há 30 anos, que já tinha 60 anos de idade, né? Aí, rapaz, um moleque desse não sabe nada. Então, eu tive que ser... Isso me ajudou a fazer com que eu fosse buscar mais ainda. E tu tinha que mostrar porque eu tinha que mostrar o resultado para eles. Eu né? passei por isso. Passou por isso, Passei, né? Pronto. Porque quando eu comecei a trabalhar na época com meu pai, eu tinha 13, 14 anos. E a galera que trabalhava com ele, na época, supermercado Holanda que ele tinha, é tudo 20 anos, 30 anos. Um pirralho. Um moleque desse, quer mandar em mim aqui, não sabe nem o que faz. Justamente, passei por isso aí. Entendi. Aí essa foi a principal. Aí como foi pra te conseguir zerar isso aí, mostrando o resultado? Mostrando o resultado. Eu acho que, cara, contra fatos não há argumentos. Né? Então,
Logo no início, o pessoal ficava meio desacreditado, mas eu comecei a mostrar resultado, comecei a modificar a estrutura da empresa, e aí automaticamente começou a vir o resultado. Tanto é que para a gente vir para Belém, eu estou tentando resumir, mas essa vinda para Belém, ela aconteceu porque tinha uma licitação que acontecia lá no estado do Amapá, na época, de nutrição, que eu nem sabia o que era nutrição nessa época. Eu nem sabia o que era os produtos da minha curva A, que até hoje, Neocate, Pregomin, Aptamil, eu não sabia o que era isso. E aí eu comecei a olhar as licitações e vi que tinha uma licitação que sempre dava fracassado. O que é fracassado? Ninguém participava. Aí eu achei estranho. Aí eu falei, rapaz, eu vou olhar o que é isso aqui. Fui para a internet. O que é isso? Aí eu vi que esses produtos, eles eram da Danone. Aí eu, caramba, Danone, por que ninguém participa? Aí eu fui com o meu sogro, falei, meu sogro, tem uma licitação aqui, assim, assado, que dá fracassada direto. Eu vou lá em São Paulo ver se eu consigo pegar isso pra gente. Ele falou, rapaz, vai. Aí eu peguei a pastinha, botei debaixo do braço, peguei o endereço da Danone em São Paulo, peguei o avião e fui lá, bater na porta, com a cara e com a coragem, com 22, 23 anos. Tinha quanto tempo de empresa? 1 ano? Não, isso daí era em Macapá. Pois é, mas quando tu tava em Macapá, tu tinha quanto tempo pra tu Já tava descobrir? já tava com um ano e meio, quase 2 anos que eu tava na empresa. Entendi. E aí eu fui pra lá, pra São Paulo, consegui falar com o pessoal da Danone, peguei um chá de cadeira, mas graças a Deus consegui que eles me atendessem, mostrei o edital, a coisa toda, e fiz um convite para eles irem até Macapá nos conhecer. Não, a gente vai lá. E tá, voltei pra Macapá, depois de uns 5 meses, eu já não tava mais nem acreditando que eles vinham e eles ligaram. Bruno, quer dar Danone e tal, você tá em Macapá? Eu digo, tô. Vou aí com você amanhã. Eu digo, pode vir. Vieram pra Macapá, foram na empresa, conversei, apresentei o meu sogro, levei eles nos lugares. Pegamos a Danone lá em Macapá. Depois de um tempo, acho que 1 ano mais ou menos com a Danone, que a Danone entrou em contato comigo pelo trabalho que a gente vinha desenvolvendo lá no Amapá, se eu não tinha interesse de pegar o Pará. Aí eu falei, tenho. Ele falou, mas você não pode atender o Pará com CD do Amapá. Tem que ter um CD lá no Pará. Eu falei, não tem problema. Posso montar? Pode. Quando tu montar, tu dá ok que a gente vai te dar autorização para tu participar. Aí foi que eu vim para cá. Entendi. Aí montei aqui o CD, comecei o trabalho. E aí fiquei nesse vai e volta, vai e volta. Tá, mas tem uma dúvida aqui. Quando tu começou lá com o teu sogro, tu já começou logo no comercial? Eu já comecei como diretor geral. Pois é, mas como tem várias áreas, né? Tem comercial, logística, Eu RH. já passava em tudo. Eu ficava na minha sala de diretor geral, só que eu passava em todos os setores. Eu ia na logística ver se já estavam feitas as entregas, ia no comercial se já tinham feito os pedidos, ia na secretaria falar com o secretário, porque precisava, era licitação, né? Então precisava estar em cima para sair a autorização para tu entregar, para sair a autorização para tu receber. Então eu fazia de tudo. Entendi, porque tu foi logo no Pareto, né? Foi. Para ver o resultado da empresa. Uhum. Aí tem gente que não tem essa visão. Vamos supor, tu verificou lá o que é que não estavam ganhando na licitação. Tu poderia muito bem deixar passar isso aí. Sim, não, tá de boa. Sim, aí tu viu uma oportunidade aí, não foi? Uma oportunidade, porque eu precisava ver o que é que eu podia melhorar na empresa, né? Apesar de que a gente melhorou logística, a gente melhorou comercial, eu dei um upgrade na empresa, a empresa era uma empresa meio arcaica, né? Então era aquelas divisórias, aquelas coisas aí, eu tava com aquela ideia, tava voando, tinha acabado de sair da faculdade e sempre gostei. Sempre tive na cabeça que se você fizer bem feito, você faz uma vez só. Então eu cheguei com o meu sogro, a primeira coisa. Falei, meu sogro, tá na hora de a gente dar um upgrade aqui nessa empresa. Mas, rapaz, não vamos gastar dinheiro. Não vamos gastar, nós vamos investir. Porque na hora que a gente investir isso daí, a empresa vai trazer dinheiro pra gente. Rapaz, Bruno, eu lembro como se fosse hoje. Eu acho que era 2000 era 11, né? 10, eu acho. A gente reformou a empresa, eu tirei divisória, eu botei parede de vidro, fiz aquele negócio todo. E começou. Todo fornecedor que chegava em Macapá atrás de um distribuidor que ia na nossa empresa, não ia atrás de mais nenhum. Por quê? Porque a gente tinha processo, a gente tinha estrutura, né? E aí a gente começou a pegar um fornecedor, 2 fornecedores, outro fornecedor. E aí, então, assim, desde quando eu já entrei com essa visão. Né? E aí acompanhando os processos, ajustando os processos,
colocando uniforme. Agora tu imagina, eu chegar lá com 22, 23 anos, e tinha um cara lá de 55 anos de idade, eu chegar, olha, a partir de agora tá aqui teu uniforme, tá aqui teu crachá. O cara começou a me xingar, né? Mas aí eu comecei a ir ajeitando o pessoal da logística, da Ninguém entrega. usava uniforme na época. Nada, ninguém usava nada. E aí eu comecei a organizar. E aí Bacana. fui pegando, aí fui pontuando. Aí tu foi depois pra Belém. Aí eu vim pra cá, vim pra Belém. Aí Belém tu já começou já tudo certinho, né? Já comecei certinho, só que eu comecei em Belém com uma casa de 2 quartos, uma sala e uma cozinha. Segurando o custo, né? Um quarto era estoque, o outro para poder a gente começar, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, que ninguém começa grande, né? A gente já era grande lá no Amapá. Só que aqui no Pará eu não podia, eu sempre tive na cabeça de separar uma empresa da outra. Então o Amapá já estava bem, faturava legal, mas ele não podia arcar com as despesas daqui. Exatamente. Né? E aí eu comecei aqui devagarzinho, aluguei uma casa, depois da casa eu aluguei uma casa maior, depois uma casa maior aluguei já uma empresinha maior, até chegar, né, hoje onde a gente está. E isso em 2015, quando eu vim para cá, que eu comecei, né. E aí como foi? Aí tu conseguiu vir para cá? Eu vim para cá em 2010, abri a filial, mas continuei morando em Macapá. Quando foi 2015, eu fiquei nesse trabalho aí durante 5 anos, indo e vindo. Mas graças a Deus as coisas começaram a crescer muito aqui. Né? Eu comecei a conseguir desenvolver um trabalho muito bom, né? Igual em Macapá, só que o Amapá tem 12 municípios. O Pará são 144. Né? E aí potencial, né? Potencial gigantesco. E aí eu vi que em 2015 eu comecei a perder alguns negócios. Porque eu vinha para cá segunda, voltava na sexta no voo de 2 da tarde. Coincidia nessa semana que eu estava aqui, quando eu chegava em Macapá, alguém me ligava daqui, de Belém. Um secretário de saúde, algum hospital privado que queria comprar alguma coisa. Bruno, tem como vir aqui comigo? Chefe, eu tô em Macapá, posso ir aí segunda-feira? Tá bom, vou vir aqui e te ligo. Aí eu já perdi esse negócio. E aí eu conversei com a minha esposa e falei assim, amor, a gente tá perdendo as coisas em Belém. O que você acha da gente mudar para Belém? Que eu achei que ela não ia querer por causa dos pais, né, e tudo. Meus pais também moram lá em Macapá. Aí ela falou, não, amor, tô com você. Quiser ir, bora amanhã. Eu falei, é? Então, peraí. Aí eu fui conversar com o meu sogro. Aí falei pra ele, né, que as coisas estavam crescendo e tal. Aí ele falou, pô, mas vai fazer falta aqui, não sei o quê. Eu falei, não, mas... As crianças já tinham nascido? Os dois, só que eram bebês, né? Os dois já tinham nascido. Aí eu falei, não, mas lá tá precisando de mim. Aí ele falou, não, tá bom. Aí a gente conversou. 13 de julho de 2015, eu vim de Malicuia pra Belém. 13 de julho de 2015, ou seja, agora 13 de julho vai fazer 10 anos. E o negócio já tava na casinha ainda? Na casinha. Tu veio pra cá com o negócio? Vim pra cá com um negócio pequeno, aí aluguei o primeiro galpão lá na rodovia do Tapanã, próximo ali das empresas grandes lá. Aluguei um galpão lá, comecei a trabalhar e depois de lá a gente adquiriu o terreno e construiu a nossa empresa. Hoje, 3 mil metros quadrados de empresa, né? Você já teve a oportunidade de ir lá com a gente, bater um papo. E graças a Deus, Deus tem nos honrado muito aí que hoje a gente está em 5 estados, né? 6 estados. A gente está hoje Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e o Amapá. Olha aí. Então hoje a gente está em... Toda a região norte quase, né? Falta só o Tocantins. Manaus tá também? Também, o Amazonas. Mas esses outros estados é distribuidor também da Danone? Tudo distribuidor exclusivo da Danone. Olha aí. Distribuidor exclusivo. Só que assim, a gente não trabalha só com nutrição, né? A gente trabalha com toda a gama que um hospital precisa. Então, toda a parte de medicamento, correlato, seringa, agulha, remédio controlado. Hoje o Curva é a nutrição ou hospitalar? Nutrição. Porque assim, o que acontece, cara? No nosso segmento, no nosso ramo, começou a ficar meio bagunçado o medicamento. Então, quando tu vai para uma licitação hoje de medicamento, chega 50 pessoas para vender. Vamos imaginar que esse copo com água aqui, chega numa licitação lá, copo com água, vai chegar 50 empresas. Aí o primeiro lance, que é licitação, esse copo aqui começa a R$20. Aí começa a briga. Eu dou R$19,50, eu dou R$19. Quando tu vai, R$1,50 a pessoa ganha o copo. Então, assim, o preço vai lá para baixo, tem gente que faz mágica e fica
negócio fica, o mercado tá prostituído, a palavra, né? Então, eu foquei na nutrição, por quê? Porque eu sou exclusivo. Hoje, falando nesses estados que a gente falou agora, focado aqui no Pará, aonde tem um leite da Danone, uma fórmula, uma nutrição da Danone, se não for comprando de mim, é de alguém que compra de mim para entregar lá. Entendeu? Então, assim, a gente consegue dar foco, né? E aí eu tenho várias nutricionistas na rua, trabalhando, visitando os médicos, fazendo toda essa parte de demanda, né? É muito melhor tu focar na exclusividade, né? Exclusividade. Porque a pessoa tem que comprar de ti, aí outro vai ter que correr com 50. Isso. E aí, depois disso, veio o sonho do varejo, né? Né? Então, tem aí também Conta aí, como foi o início, né? Porque como teu foco era mais licitação, e chegava a distribuir também ou vender só para o governo? Chegava a vender para algum privado? Não, a gente sempre trabalhou público, licitação, privado, os hospitais privados, né? Cara, basicamente foram duas situações que fez com que eu fosse pro varejo. Primeira situação, a gente teve um ano, 2018 para 2019, eu ganhei todas as licitações do estado. E aí eu comecei a pensar, caramba, como é que eu vou fazer agora para crescer mais do que isso? Eu não queria parar. Já tava... Né? Falei, caramba, mas eu já ganhei tudo, não tenho mais o que ganhar. Tenho que pensar numa outra estratégia para crescer. Aí veio a loja do varejo. Segunda coisa que fez a loja do varejo também. A loja do varejo nossa começou com uma responsabilidade social. Toda vez que eu ia numa secretaria de saúde entregar os leites ou conversar com um secretário ou algo do tipo, tinha uma fila imensa de crianças, de mãe, para receber o leite. E nunca dava. Então, a prefeitura ou o governo comprava a fórmula infantil para doar, mas comprava uma quantidade menor do que precisava. E eu via muita criança sem leite. Aí falei, caramba, eu vou fazer uma loja para atender essas pessoas com custo baixo. E aí começou... servir, né? Começou assim. Falei, eu já tô atendendo social, o né? governo. Vou atender essas crianças com um custo lá embaixo. Né? Então, hoje, tanto é que hoje 30% mais barato do que farmácia, do que supermercado. Né? Então, hoje a MedNutri Store, que é o nome da nossa empresa, né? MedNutri Hospitalar, parte de atacado, licitação, privado, MedNutri Store, são as lojas varejo. Começou aí a primeira loja, a gente validou, depois que eu validei ela, a gente está com um projeto de abrir 30 lojas. Foi aonde a primeira loja? Lá no Tapanã, nesse prédio que é nosso próprio hoje. Aí tu começou vendendo só o leite? Só o leite, não tinha loja, na verdade. A minha recepcionista, eu comecei a divulgar para as mãezinhas, se você quiser, vai lá na loja que eu vou fazer um preço barato e tal. E a minha recepcionista, na hora, atendia 1, 2 pessoas. Depois começou a ter 5, 6 pessoas, eu falei, bom, vou fazer uma lojinha. Fiz uma lojinha minúscula, pequenininha, para validar o negócio. Acho que a loja tinha 5x5. E aí eu contratei uma vendedora para ficar lá e tal. E aí começou o negócio. Começou o nome, começou a pegar nome. Eu abri a segunda, abri a terceira. Hoje, graças a Deus, a gente está com 7 lojas. Né? Quer chegar até dezembro em 10. E o projeto são montar 30 lojas. Olha aí. Aí... Agora, só tirar algumas dúvidas aqui. Por exemplo, quando tu começou na primeira loja, tu começou vendendo só leite? Só leite. Aí o leite hoje, que é 30% mais barato que no supermercado. Dá um exemplo aí. Qual o leite que mais vende? Hoje, a linha Aptamil. Aptamil, né? Aptamil 1, 2 e 3 é o que mais vende. Aí vai uma mãe ou um pai, vai comprar um Aptamil, vai lá no supermercado ou em alguma farmácia, compra quanto mais ou menos? R$100, um exemplo. Lá comigo é 70. Olha aí, a diferença. Entendeu? 30 reais o cara vai economizar 30. o quanto? Ou seja, 2 latas ganha já uma é caro praticamente. O leite. É. Agora o cara dá 100 conto numa e lata. E aí a gente veio pro varejo, aí eu fui atrás, aí já entra na parte de imersão, foi quando eu fui atrás do Ricardo, né, que você teve também ele aqui com você já, o Ricardo Nunes, lá da Ricardo Eletro, justamente para entender esse lado do varejo, né? Eu já tinha feito muitas coisas, então assim, além do preço, a entrega grátis,
você liga, o meu motoboy entrega na tua casa. Compra acima de R$ 150. Se você quiser, a minha nutricionista vai até a tua casa ensinar a tua esposa a fazer as receitinhas, porque tem fórmulas infantis que não é só no mingau. Você pode colocar no feijão, você pode colocar no arroz, você pode colocar no suco. E às vezes a mãe fica muito bitolada ali naquilo, só no mingau, só no mingau. Então, quando compra com a gente, acima de R$ 150, você pode ter a minha nutricionista lá na tua casa, ensinando as receitinhas para melhor o teu filho. Qualquer cliente? Qualquer cliente. Acima de R$ 150 você pode ter a nutricionista lá. Né? Bacana. Então a gente começou a buscar essas... E aí, em cima da Danone, que tu me perguntou, era só Danone. Aí o que eu fiz? Eu comecei a trazer mais marcas que casem com o meu negócio. Então, o que eu fiz? Danone, quem que vai atrás de leite? A mãe ou o pai? A mãe acabou de ter neném, quer voltar a ter o corpo, fitness, aquela coisa toda, quer voltar para academia, o pai já malha. Aí eu comecei a pegar marcas, hoje eu vendo whey, creatina, pré-treino. Mas é da Danone também? Não, aí já são outras marcas. Também é exclusivo? Não, algumas marcas sim, outras não. Outras eu tenho que os outros concorrentes têm, só que o que a gente preza lá? Pelo preço. O mesmo produto, um whey protein, por exemplo, que todo mundo toma, quem gosta de malhar. Na minha loja, ele é mais barato do que qualquer outra loja que tenha whey protein aqui. Diferença de quantos por cento? Igual na parte de whey, aí já é menor. 10, 15, tem produto que dá até 20% de diferença. Né? Mas a gente faz mais barato. E ainda aproveito para dizer o seguinte, se achar o preço, eu cubro. Olha aí. Entendeu? O homem tá maluco aqui, ó. Tá cobrindo tudo aqui, ó. E aí começou, cara. Graças a Deus a gente tá bem pra caramba aí com as lojas, me surpreendendo, né? Porque a gente já tá com 7 lojas e tem mais 3 em obra, então acredito que até dezembro agora a gente já fecha 10 lojas. E em todos esses estados. A gente tem loja no Amazonas, a gente tem loja em Manaus, né? Que é Amazonas, tem lá em Boa Vista, Roraima, tem loja em Macapá, tem aqui... Né, a Nanindeua. Só para ajudar o microempreendedor que está vendo essa entrevista, sim. Por exemplo, é a primeira loja, e aí como é que faz para ele desenvolver, como é esse gerenciamento de uma loja, tá? Começou com uma loja e tem um gerente, como é que funciona isso daí? Não, quando eu comecei com uma loja não tinha gerente, era eu mesmo. Eu que era o gerente, eu que fazia a compra. Eu tenho hoje um gerente geral pelo fato da MedNutri hospitalar, que a gente já domina o estado todo. Então... a gente sempre fala muito lá com o Ricardo, né, sobre ter um trator e tal. Então, eu tenho meu trator, né? O meu trator é o Diego, que é o meu gerente geral de todas as empresas, né? E tenho a Nájila na retaguarda, que é a minha esposa, que cuida de todo o financeiro. Então, era nós 3. Não tinha, eu contratei uma vendedora, botei lá e a gente comprava, a gente ensinava ela a vender, a gente ia para lá, passava o dia, vendia e começou assim, para validar o negócio. Hoje, graças a Deus, como o negócio cresceu, né? A gente já tem agora um gerente do varejo que cuida das lojas. E quando for crescendo as lojas, a minha ideia é a cada 10 lojas ter um gerente, para poder ele dar foco. Como a gente ainda está em 7, a gente tem só um gerente do varejo. Né? E aí tem o Diego, com o gerente geral, e tem eu e a Nájila que fica em cima. Então, a gente vai... Aí eu tenho um gerente lá no Amazonas, que é o Diogo, que cuida lá de Manaus, cuida de Boa Vista. Tem um outro gerente em Porto Velho, que é Rondônia, que já cuida do Porto Velho e do Acre, né? E eu fico rodando em todos eles. Todo mês a gente vai nas lojas. Entendi. Bacana, interessante para quem tá aprendendo aí. Se tu pudesse dar um conselho, Bruno, pra galera que tá começando aí, qual conselho que tu daria? Tipo, o cara é raça, né? O cara é um sangue no olho e faca no dente. Ele já tem, ele é raçudo. O que é que tu... Cara, eu digo o seguinte, para todos que estão nos assistindo aí, eu acredito que a primeira coisa importante é você buscar trabalhar com o que você gosta, com o que você se identifica, e não pelo que vai dar dinheiro. Porque às vezes o que dá dinheiro para ti não vai dar dinheiro para mim. Né? E eu sempre digo lá na empresa, ou onde a gente é convidado para dar uma palavra, que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente sempre está de férias. Então, eu nunca consegui tirar 30 dias de férias na minha empresa. Por que tu não pode? Não, porque eu não consigo. Eu quero estar lá na empresa, eu me sinto bem lá na minha empresa. O dia que eu não vou para a empresa, eu fico agoniado. Né? Então, eu acho que
Primeira coisa é essa, é você focar não necessariamente no que dá dinheiro, mas no que você vai ter prazer de trabalhar. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você se dedicar. Você tem que se dedicar, tem que perder tempo. Quantos dias, quantas horas de sono eu perdi? Porque hoje as pessoas veem a gente no sucesso, a gente bem, e acham que a gente já começou assim. Não vê os corres, Não né? vê os corres, né? Quantas vezes eu tive que sair da empresa meia-noite, 1h, né? E eu sempre brinco dizendo que o pessoal acha que ser empresário só tem um lado bom. Mas ser funcionário tem um lado bom, porque você trabalha, dá o quinto dia de um mês que tem que cair na conta. E quando não tem dinheiro, que o empresário tem que se virar para poder pagar, né? No meu caso, hoje eu tenho quase 100 funcionários. Então, tem uma folha pesada. E aí a gente tem que se preocupar com isso. Eu me preocupo muito com o meu colaborador, né? Eu acredito que hoje o que é mais importante numa empresa não é o sistema, não é o produto que tu trabalha, e sim as pessoas. Não é o processo. Eu acho que se você tiver ouro em pó, mas se você não tiver pessoas, você não consegue fazer nada com aquilo. Então, eu busco dar muita importância para os nossos colaboradores, né? Então, lá a gente chama de família. É a família Mednutri. Hoje é a família NB, porque hoje são várias empresas, tem uma hold, então é um grupo de empresas que a gente chama família, né? E aí tem aniversariante do mês, dia do trabalhador, a gente faz o evento, final de ano a gente faz a nossa confraternização, a gente sorteia brinde e tudo. Por quê? Eu sempre falo lá na empresa que se você parar para analisar, você passa mais tempo na empresa que você trabalha, no seu trabalho, que muitas das vezes em casa. Tu sai da tua casa, tem funcionário meu que sai de casa às 6h para estar na empresa às 8h. E sai da empresa às 18h para chegar na casa dele às 20h. Quando chega, toma um banho, vai dormir de manhã cedo de novo. Então, assim... Tu mora no trabalho e visita em casa, Visita né? em casa, né? Então, se não for um ambiente legal, um ambiente que o colaborador se sinta bem, não vai fluir o negócio. Verdade. Né? O processo não anda. E assim, cultura, cara. Acho que a cultura, você tem que ter a cultura bem desenhada Qual na tua os empresa. principais valores lá da empresa? Cara, a gente foca muito, sabe, nos valores. Então, assim, eu bato muito na tecla na cultura que eu tô falando pra ti, né? Porque eu acredito que quando a cultura tá bem desenhada, eu, pelo menos, o que é que eu faço lá na minha empresa? Eu acredito que... como é que eu posso te falar? Eu busco fazer para dar exemplo, porque eu acho que o exemplo, ele arrasta, né? Então, é muito fácil dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você não né? concorda, não. Não vai, entendeu? Tu quer que o teu colaborador chegue na tua empresa 8h, mas tu só acorda meio-dia. Não vai fluir, né? Então, assim, tem alguns valores que a gente preza muito lá. Eu bato muito na tecla honestidade, né? Essa parte de comprometimento, compromisso. Eu prezo muito nisso lá na empresa, sabe? Muito nisso e graças a Deus eu tenho um time muito bom. Hoje eu tenho uma família mesmo que todo mundo entra no barco junto comigo e o que eu falo não é pelo fato de que é de cima para baixo, que eu falo é lei, não, mas é porque eu falo, a galera vem junto, a galera curte, a galera que acompanha, compra a ideia, né? É isso aí. E valorizar, né, cara? Valorizar o nosso colaborador. Eu acho que eu sempre digo lá na empresa que o mandurinha só não faz verão, né? Então, você tem que valorizar. A gente sem o nosso time, a gente não é não nada. É nada. Imagina aí, eu tô querendo chegar em 30 lojas. A ideia, 30. Eu sozinho. Não ia ter nem duas. Porque eu não ia conseguir vender nas 2 lojas. Né? Então, assim, é isso. Agora me responde uma coisa. Como foi pra te conhecer a Comercial dos Plásticos? Comercial dos Plásticos, bacana. Sou cliente, viu? Sou cliente lá da Comercial dos Plásticos. Cara, tive a oportunidade de te conhecer, né? Primeiro lá na mentoria que a gente faz junto lá com o Ricardo. E eu acho muito importante. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre mentoria. Eu vejo muito empresário falando, dando referência de que não precisa fazer mentoria porque o cara começou sozinho o negócio dele, aquela coisa toda. Só que o que eu percebo? O cara começou o negócio, eu comecei meu negócio sozinho. Cheguei a faturar X. Desse X para frente eu não consigo passar. Por quê?
porque acabou o meu conhecimento, o que eu tinha de aprendizado foi até ali. Para eu galgar voos mais altos, eu preciso estar me conectando com outras pessoas que sabem mais do que eu, entendeu? Ou para me ensinar, ou para me motivar, ou para me incentivar, né? E aí eu fui buscar, né, a mentoria do Ricardo, por causa do varejo, e lá eu te conheci, né? A gente fez essa amizade, você me falou, eu sempre compro para minha empresa, tudo que tu tem lá, basicamente eu compro. E aí depois que tu me falou, fez para eu fazer uma visita para você, né? Eu fui lá e pronto. E hoje tô cliente fiel lá. Até na pizza lá em casa eu compro pizzaria, tudo lá. né? Comprou tudo lá na pizza, não foi? Tudo lá, tudo lá. É isso aí, meu amigo. Meu amigo Bruno, eu te agradeço por ter vindo aqui com a gente, compartilhar a sua história, sua linda história, né? Porque não é qualquer um. O cavalo selado ele só passa uma vez, né? Vez. Eu vi que tu aproveitou a oportunidade lá, que viu que todo mundo tava dando negado lá a licitação, né? E tu falou, epa, tu foi atrás, tu foi a fundo, né? Foi. Foi curioso, né? Fui curioso. E é assim, pessoal, você que tá acompanhando a gente aqui, você tem que ir lá no fundo, tem que acompanhar, não tem que deixar passar a oportunidade. É isso que eu sempre falo, meu amigo. Eu quero te agradecer mais uma vez. Né? Você vai estar sempre convidado a vir participar do nosso podcast. Meus amigos, até o próximo episódio e tchau!